cantando rumo ao lar. Ora vem, Senhor Jesus. Iremos subir aos céus sendo arrebatados, cantando glória, glória, aleluia. Seja mais uma vez bem-vindo. Estamos estudando a Bíblia por meio deste guia Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. Chegamos ao estudo do dia 25 de fevereiro, que tem por título Vencendo no Sofrimento. Antes de prosseguir, gostaria de dizer que você pode utilizar este vídeo aqui para transmitir o conteúdo na sua igreja, se for o caso, ou no pequeno grupo, ou mesmo para o seu estudo pessoal. Nós também deixamos gravado aqui no canal a leitura e o comentário da última sessão da revista, que tem por título Estilo de Vida Adventista. Muitos já fizeram o programa das 10 horas de oração no sábado que se passou, outros vão fazê-lo no próximo sábado. Mas não deixe de estudar este último artigo da revista sobre estilo de vida. Estamos estudando alguns temas especiais para o tempo do fim e muitos deles estão contidos aqui no livro Grande Conflito. Este livro ele possui mais de 100 anos, é uma obra de colecionador e eu tenho orgulho de poder, deixar o livro aqui em exposição. É o mesmo Grande Conflito que temos hoje e que eu recomendei que você lesse no dia 3, ontem, o capítulo 28 do Grande Conflito. Hoje eu gostaria de recomendar outro capítulo. É o capítulo 29, que tem por título Por que existe o sofrimento? Porque para vencermos no sofrimento, precisamos compreender se Deus é amor, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que os inocentes sofrem? Essa é uma das perguntas mais difíceis. Se Deus é amor, por que uma criancinha às vezes já possui uma doença terminal? Por que os acidentes acontecem com pessoas boas? Por que nós sofremos tanto neste planeta? E se eu puder ler o início do capítulo 29 de O Grande Conflito, ele diz assim: Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Vem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação e põe em dúvida como tudo isso possa existir sobre o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério para o qual não encontram explicação. E muitos não encontram e nem desejam estudar a Bíblia, permitem que essa dúvida e confusão anuviem todo o seu entendimento. Mas uma coisa a Bíblia deixa muito clara: Deus é amor, Deus não é o autor do mal. E a história de introdução do estudo 4 fala de um pai que precisava levar o seu filho para uma cirurgia. Quantos pais não levam os filhos para tomar vacina, para tomar alguma injeção? E a criança não entende por que a mamãe entrega o nenê, ali com 2 anos, nas mãos da enfermeira, que vai fazer aquela agulha penetrar na pele da criança, infligindo tanta dor. A mãe sabe que é para o bem, mas no atual desenvolvimento da criança, ela não consegue compreender. E aparentemente foi falta de amor da mamãe, foi falta de descaso da mamãe que me entregou para essa enfermeira. É assim que as crianças podem imaginar, e assim também que nós, crianças no reino dos céus, não compreendemos às vezes algum caso de sofrimento e olhamos a Deus com dúvida, com tristeza, Mas a Escritura nos declara que Deus fez todas as coisas boas e um dos seres mais honrados por Deus, um dos querubins da guarda, Lúcifer, que também é chamado na Escritura de diabo, Satanás, ele perverteu seu coração, querendo tomar, querendo usurpar o lugar de Deus. E ele criou a discórdia, a murmuração, a reclamação, o descontentamento no paraíso, e ele desviou milhares de outros anjos com ele. A Bíblia diz que eles foram expulsos do céu e lançados aqui nesta terra.
E infelizmente o primeiro casal, Adão e Eva, foram enganados. E em vez de permanecerem leais ao Salvador, por um estratagema, eles ficaram ao lado dos rebeldes. Mas Deus planejou algo para resgatar o ser humano. Infelizmente, o pecado e o sofrimento já haviam penetrado no planeta Terra. Imagine como que Adão e Eva não sofreram, quando ali eram apenas 4 pessoas no planeta e o filho mais velho assassina brutalmente o filho mais novo. Isso foi tão duro para Adão e Eva. O próximo pôr do sol, o próximo culto em família, já não havia mais Abel, que fora assassinado, e também não tinha mais Caim, que se tornaram fugitivos. Adão e Eva compreenderam a torrente de mal que inundou o planeta, por causa que escolheram não confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. A sua palavra não dá todas as explicações sobre a origem do mal. Nós apenas sabemos que ele se originou no coração de Lúcifer. E criar uma causa, estabelecer um motivo para o pecado, seria o mesmo que justificá-lo, porque o pecado não possui justificativa. Mas um Deus de amor não poderia fazer nada a não ser tolerar Lúcifer por um tempo, até que os princípios do seu reino ou da sua rebelião se tornassem manifestos e os seres de todos os planetas e mundos não caídos e os demais anjos pudessem perceber a natureza do governo de Satanás e comparar esse governo com o governo de Deus e poderem dizer que Deus realmente é amor e Satanás, ele estava estragando tudo desde o início. Por isso que a nossa revista diz, mesmo quando expulsou Satanás do céu, a sabedoria infinita não o destruiu, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Para o bem do universo inteiro, ao longo da eternidade, Lúcifer deveria desenvolver mais plenamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas em sua verdadeira perspectiva por todos os seres criados, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda questão. Nós temos na Bíblia o caso de Jó, quando Lúcifer, depois de expulso, conseguiu retornar ao céu por meio da representação, ele era o representante do planeta Terra. E então, Deus pergunta a Satanás algo que ia de encontro às suas acusações. A acusação de Lúcifer era de que Deus era injusto e que a sua lei não podia ser obedecida. Então, se os homens não pudessem obedecer à lei de Deus, estaria provado. O problema não eram os homens, era a lei, era o legislador. E Lúcifer aqui no planeta tenta colocar essa sua tese em execução, de que não é possível vencer o pecado. E então Deus pergunta para Lúcifer, observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém, como ele, temente, fiel, que se desvia do mal, homem perfeito, reto, íntegro. E o que Satanás fala? Não, isso é mentira. Ninguém pode obedecer à lei. Se ele está obedecendo é por interesse, é porque o Senhor lhe deu muito dinheiro. E ele, para não perder o dinheiro, ele obedece. O que Deus falou para Lúcifer? Pode retirar tudo de Jó. E Lúcifer retirou tudo, mas não tocou na saúde. E quando Lúcifer retorna, Deus fala, observaste o meu servo Jó? Mesmo perdendo todo o seu patrimônio, ele não pecou. E aí Lúcifer fala, é que eu não mexi na saúde, mas se eu fazê-lo adoecer, ele blasfemará o teu nome. E Deus falou, eu dou a permissão. Veja aqui num primeiro momento.
Deus ele não causou o sofrimento de Jó, mas Deus poderia ter impedido. Deus não impediu. É por isso que muitas vezes na Bíblia é dito que Deus fez algo, né? Porque na verdade quem causa o mal e o sofrimento, quem traz as enchentes, os furacões, as queimadas ou a falta de chuva e estraga as colheitas e plantações é Satanás. Por algum motivo, Deus dá permissão, mas não é Deus que traz a tristeza, o mal e o sofrimento. Não foi ele que trouxe a dor na vida de Jó, mas ele permitiu. E Lúcifer feriu Jó desde o pé até a cabeça. A pele de Jó apodreceu, a pele de Jó saiu e ele era um homem cheio de feridas. E a mulher de Jó disse para ele: abandona o seu Deus e morre. Jó talvez teria motivos, como alguns professos cristãos, que não têm alegria em nada, não veem felicidade, tudo é um grande pecado, não possuem religião genuína, estão sempre melancólicos, tristes, tudo é sombrio ao seu redor. Mas Jó, mesmo doente, não permitiu a murmuração, não permitiu a reclamação, não perdeu a sua confiança em Deus. A mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó disse o quê? Ele me deu tudo, agora ele me tirou e por isso eu vou blasfemar. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei, bendito, glórias ao nome de Deus. Jó permaneceu fiel. Aqui diz que muitas vezes a sua mente poderá ficar como que nublada por causa do sofrimento. Nessas horas, é melhor nem pensar. Saiba somente que Jesus ama você. Ele compreende a sua fraqueza. Você pode fazer a vontade dele simplesmente repousando em seus braços. E eu me lembro de Maria, quando vai correndo até o sepulcro de Jesus. Como ela não estava triste, confusa com toda aquela situação. Ela imaginou que o corpo de Jesus Cristo houvesse sido roubado. Eram muitas versões, eram muitos acontecimentos em sequência. E ela entra em crise e ela começa a chorar no jardim. E eu imagino que Jesus havia acabado de ressuscitar. E Jesus estava para ascender ao Pai. Quando por um momento ele dá ordem aos anjos: um momento, esperem. Isso é interpretação minha. Ele iria subir e Maria ficaria chorando no jardim do sepulcro. E ele diz: eu posso esperar mais um pouco. Eu preciso consolar Maria. E ele fala: Maria, e Maria, em meio às lágrimas, não consegue sequer reconhecer o Salvador. Então Jesus chega mais perto: Maria. E ela fala: mestre. E quando ela vai para tocar Jesus, Jesus fala: ainda não, eu não subi para o meu Pai. Eu parei aqui de maneira emergencial, Maria, para que de algum modo eu pudesse ajudar você a parar de chorar. Olha o que está escrito aqui na revista. Não é a vontade de Deus que nos mantenhamos subjugados pela silenciosa tristeza, com o coração ferido e quebrantado. Ele quer que olhemos para cima, ele contemplemos a serena face de amor. O bendito Salvador se põe ao lado de muitos cujos olhos estão tão cegados pelas lágrimas que nem conseguem discerni-lo. Deseja nos tomar pela mão para que o olhemos com fé simples, permitindo que ele nos guie. Seu coração se abre às nossas dores, tristezas e provação. Amou-nos com eterno amor e com bondade nos atraiu. Ao passares pelas águas, elas não te submergirão. Ao passares pelo fogo, não arderá em ti. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que ele deteve a sua ida ao Pai, para consolar Maria. E se isso é verdade, e eu creio que é, ele também está ao seu lado quando você sofre. Ele está vendo você na sala da sua casa, talvez dentro da sua cama, deprimido, endividado, terminando um relacionamento, quem sabe um divórcio. Ele está vendo você. E muitas vezes eu já me
me vi pensando que se Deus tomasse algo de mim, eu ficaria revoltado, chateado com Deus. E às vezes estamos procurando reavivamento, promovendo reformas na nossa vida. E às vezes vem uma grande perda, um acidente, uma fatalidade. E nós falamos, por que, Senhor, por que? Justo agora que eu quero ser fiel. Por quê? E eu me lembro dos mártires. Nós vivemos em uma época tão boa, com tantos recursos financeiros. Carro, moto, energia, máquina de lavar roupa, geladeira, avião, internet. Muitas pessoas no mundo ainda não têm nada disso. Geladeira, casa, milhões e milhões no Oriente não possuem esses bens. Agora, por milhares de anos, as pessoas eram muito pobres, viviam debaixo de governos tirânicos, sofriam em guerras totais, guerras constantes, perseguição religiosa. E eu fico pensando, se os mártires tivessem o mesmo sentimento, nenhum deles iria para a fogueira, nenhum deles iria para a forca, para a cruz, nenhum deles renderia sua vida a Cristo. Então nós precisamos amar a Deus como Jó. Ainda que Ele me mate, ainda que eu seja queimado numa estaca, ainda que eu seja esfolado, ainda que eu seja torturado, ainda que eu seja afogado, ainda que os meus filhos sejam decapitados na minha frente, como aconteceu com muitos missionários, com muitos pregadores do Evangelho, eu preciso ter a certeza de que Jesus Cristo está ao meu lado. E assim como as mártires Perpétua e Felicidade entraram na arena do Império Romano para serem mortas por animais e gladiadores, elas criam que Jesus sofreria a dor pelos mártires. Nós não temos na Bíblia uma resposta para todas as nossas inquietações. Nós não temos um motivo do porquê Deus permitiu o pecado. E se Ele pode tudo, se Ele pode impedir tudo, por que muitas vezes Ele permite que Lúcifer faça os inocentes sofrer? A maneira de Deus responder a isso não foi uma maneira direta em toda e qualquer situação. Mas Deus disse algo, olha, preciso que vocês confiem em mim. E Ele dá o seu Filho para sofrer também conosco. Então Jesus Cristo sofreu no ventre de Maria, Jesus Cristo sofreu ao nascer, Jesus Cristo fugiu para não ser assassinado, Jesus Cristo teve uma vida de penúria e miséria, trabalhou duro na carpintaria com José. Quando começa o seu ministério não foi fácil. Ele passou 40 dias em jejum para nos mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É possível resistir às dores, às fatalidades, ao abandono de um cônjuge, à morte de um filho, porque Jesus resistiu mais. Ele foi rejeitado por um dos seus discípulos, traído, esbofeteado, recebeu cusparadas. Ele podia chamar 10.000 dos anjos para livrá-lo de sofrer. Mas ele permitiu que os chicotes arrancassem a pele de suas costas. E ele foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes, ele também sofreu. E essa é a resposta de Deus ao sofrimento humano. Deus diz, eu ainda não posso responder todas as coisas. Existem alguns mistérios que você não ficará sabendo, mas contemple Jesus Cristo na cruz, onde o Pai estava na cruz, ao lado de Cristo. Assim também Jesus Cristo está ao nosso lado quando nós sofremos. A resposta é que o Filho sofreu e isso causou um grande sofrimento no coração do Pai. Deus apenas nos diz assim, eu não vou te responder tudo, mas eu compreendo o que você sente. Há um texto muito bonito que aparece no livro Eventos Finais.
Todas as perplexidades da vida serão um dia explicadas, quando Jesus vier na sua glória com todos os seus anjos. Naquele dia, nós iremos perguntar aos anjos, nós iremos perguntar a Jesus, ao próprio Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu o sofrimento? Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados, planos subvertidos, ver-se-á um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Ali Jesus nos levará para bem perto da viva corrente que flui do trono de Deus e nos explicará as misteriosas providências pelas quais nos conduziu neste mundo a fim de aprimorar-nos o caráter. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Naquilo em que a nossa mente só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais probantes, ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem. Regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Quando Deus abrir o mapa da nossa vida diante de nós e nós contemplarmos as rotas alternativas e a rota que Ele traçou para nós, nós vamos nos ajoelhar diante dEle e dizer assim: Senhor, se eu pudesse enxergar como Tu enxergas, eu teria escolhido o mesmo caminho pelo qual o Senhor permitiu que eu caminhasse. Porque hoje eu sei que mesmo no vale da sombra da morte, quando eu imaginava estar sozinho, Tu estavas comigo. A nossa resposta, meu querido amigo, deve ser a mesma resposta de Jó. Quando não tinha mais pele nas mãos, pele nos pés, pele nas costas, pele no abdômen, porque as muitas feridas lhe causavam intensa dor. Ele responde aos seus amigos: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Eu verei a Deus. Há esperança. A vida não termina aqui. Deus está comigo, ainda que os nossos olhos enxerguem apenas sombra. Você deve falar como Jó: eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros olhos. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Oxalá que esse dia venha logo. Meu querido amigo, a Bíblia não apresenta uma explicação conclusiva para o sofrimento e a dor que nos atingem. O que sabemos por meio do livro sagrado é que Jesus sempre está por perto em nossas horas de dor. Assim como Ele esteve quando Pedro foi crucificado, quando Paulo foi decapitado, quando João Marcos foi esfolado, quando Lucas foi enforcado. Ele esteve sempre ao lado das suas testemunhas. Assim como Ele esteve com Estevão, quando Estevão estava sendo injustamente acusado, Estevão viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Porque Deus não pode ficar sentado quando um dos seus filhos está sendo injustamente perseguido. Ele não ficou sentado no martírio de nenhum das suas testemunhas. Ele não ficará assentado, Ele ficará ao seu lado por meio do Espírito Santo. Tenha fé que um dia tudo será explicado. Mas enquanto Ele não vem, sigamos esperando. Vamos orar? Ajoelhe-se comigo. Senhor Deus, obrigado por cuidares de nós. Mesmo quando não percebemos o Teu carinho, ajude-nos a saber que a Sua mão está nos amparando e nos consolando. Nós queremos pedir hoje para que o Senhor tire a incredulidade de nós, a murmuração quando vem os sofrimentos, a reclamação, mas que o Senhor possa nos devolver a alegria da salvação, que o Senhor possa nos dar um espírito voluntário para louvarmos o Teu nome. Abençoe os missionários, os obreiros, os hospitais, as clínicas, os médicos missionários.
para que possam fazer um trabalho em prol daqueles que nada possuem, em prol dos que não possuem bens materiais e daqueles cuja saúde não mais existe. Que eles possam ser restaurados à imagem de Deus e um dia possam andar novamente contigo de branco no paraíso. Que nós possamos estar lá também. Abençoe a tua igreja, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o conforte, que Ele o abençoe.